Participam da edição de hoje o cientista político Carlos Novaes e o filósofo Luiz Felipe Pondé. O cacique de uma tribo, Caiová Guarani, foi morto hoje por pistoleiros no Mato Grosso do Sul. O assassinato seria uma resposta de fazendeiros da região a tentativas dos índios de reaver a posse de territórios invadidos. Segundo informações do Conselho Indígena Missionário e da FUNAI, o cacique Caiová Guarani, Nísio Gomes, de 59 anos, foi morto com tiros de grosso calibre, disparados por um grupo de mais de 40 pistoleiros. Eles invadiram na manhã de hoje o acampamento Tecô-Raguaviri, localizado entre os municípios de Amambaí e Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, na região da fronteira entre o Brasil e Paraguai. Os criminosos levaram o corpo do cacique. O assassinato pode ter ligação com uma denúncia apresentada hoje pelo Ministério Público Federal contra 6 fazendeiros de Ponta Porã, acusados de assassinar 2 professores da tribo Guarani em 2009. O crime teve repercussão internacional. As 2 vítimas lutavam pela preservação do território dos Guarani Caiová. Segundo a denúncia, os fazendeiros temem que, com a demarcação de terras indígenas, eles sejam obrigados a abandonar suas propriedades. A Polícia Federal já investiga o caso. Essa é a parte do Brasil sem lei? Como conter essa situação? Olha, eu acho que no Brasil tem várias partes sem lei. Mas o que acontece com os Caiová é realmente uma coisa revoltante. Porque eles têm direito a uma área grande. Acho que são 95 mil hectares. E o Parque da Bocana, por exemplo, tem 104 mil hectares, um parque nacional aqui entre o estado do Rio e São Paulo, né? E eles vêm sendo expulsos há décadas, expulsos à bala. Eles têm o maior índice de suicídio entre jovens, porque na religião deles existe uma promessa da terra prometida, da terra da liberdade e tal, e quando eles vão vendo que cada vez mais a mitologia deles está efetivamente inviável no plano material, isso gera um nível de desesperança, de dissolução interna brutal. Então, eu quero dizer que muito claramente, eu acho que o ministro da Justiça, o ministro José Eduardo Martins Cardoso, tem que dizer alguma coisa muito séria a respeito do que está acontecendo no Mato Grosso do Sul com os Caiová. A gente fica aqui se indignando com o que acontece no Cairo, com o que acontece com os palestinos e com muita razão, mas o que está acontecendo com os Caiová é realmente um crime. Há pouco tempo, as prefeituras da região estavam desativando postos de saúde que atendiam indígenas. E o CIMI tem certeza que isso estava sendo feito de caso pensado. Há um processo de genocídio ali. Então, se destrói as lideranças, se matam as lideranças, e se desativam as estruturas do Estado que deveriam ajudar os Caiová a quê? Ajudar os Caiová a se integrarem a nós sem terem que jogar fora a sua cultura. Eu acrescentaria o que o Novaes falou, assim, eu acho que a gente devia dar condições aos Caiovás de, como ele dizia, se integrar à cultura, no sentido de não se fazer um parque temático, porque eu acho que às vezes a questão com os indígenas também cai numa coisa de como... Do exotismo. Como se eles tivessem que ter uma sociedade só deles, vivendo só deles. Porque quando você fala, como dizia o Novaes, que a mitologia não funciona, é porque no mundo que a gente vive hoje, a mitologia e talvez os esquemas culturais que eles têm para enfrentar a vida de hoje não funciona. Então, ao mesmo tempo eles querem computadores, mas ao mesmo tempo eles querem viver na mitologia deles ou no sistema deles. Então não dá, eu acho que eles têm que ser aos poucos, não na porrada, mas assimilados ao país e não ter um Estado dentro do Estado. Mas qual mitologia que você diz? Assim? Eu falo aqui, nem falo especificamente a mitologia que ele se referia à ideia de uma terra prometida, de liberdade e paz, que é muito comum em muitas religiões. Qual mitologia que se concretiza? Mitologia é quando você tem uma expectativa mitológica e a vida real não lhe dá nenhuma chance de concretizar essa expectativa. Por exemplo, que o cristianismo vai salvar o mundo, e o cristianismo vai e não salva o mundo. Ou que os jovens vão salvar o mundo, os jovens envelhecem e não salvam o mundo, e aí você tem a mitologia do cristianismo e do jovem que vai salvar o mundo. No fundo, a gente está falando de frustrações. É o esquema cultural.
natural, Só né? que nesse Perde caso, força. a coisa é muito mais séria, porque é uma inviabilidade que se apresenta de modo muito brutal e materialmente muito palpável na vida das pessoas. É isso, o cacique foi morto. Esse homem é amado pelos seus pares, pelos Caiová. Eles veem isso acontecer e ninguém é punido. Nunca se descobre nenhum dos mandantes, dos assassinos de Caiová.